Sejam bem-vindos a mais uma aula do Venda Mais Mesa Posta e hoje nós vamos falar sobre formas de vender roupa de mesa. Vamos recomeçar. Presta atenção aqui, você que está querendo começar a vender roupa de mesa ou você que está querendo melhorar a venda da roupa de mesa, você precisa entender que se você não entender sobre roupa de mesa, sobre mesa posta, você vai ser uma péssima vendedora. Então, o que eu tenho visto é muita mulher querendo vender roupa de mesa sem conhecer de fato a mesa posta. E como é que você vai conhecer de fato a mesa posta? Estudando, né? E não é estudando em qualquer lugar, com qualquer pessoa, de qualquer jeito. É estudando um pouquinho mais a fundo. E isso, apesar de levar um pouquinho de tempo, para você poder estudar um pouquinho da mesa posta, você vai economizar muita energia na hora de vender. Porque se você entende do assunto, fica muito mais fácil você comunicar com a sua cliente ou a sua suposta cliente. Então, quais são as formas de vender roupa de mesa? Então, as formas de vender roupa de mesa, primeiro é entender sobre mesa posta, tá? E escolher alguém para ser uma referência no assunto para você. Como que você escolhe uma pessoa para ser referência do assunto de mesa posta para você? Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que são expert em etiqueta, expert em montagem da mesa e no receber bem, mas a pessoa não trabalha com isso, ela não ganha dinheiro com isso, ela só entende como faz a mesa, como receber as pessoas, como se comportar na mesa, ela não faz dinheiro com aquilo. Então, uma pessoa que entende de etiqueta, mas não vive disso ou não tem o resultado financeiro, é uma pessoa que tem metade das informações que você precisa. Você precisa de uma pessoa que entenda de etiqueta, entenda da qualidade da roupa de mesa, entenda de como receber bem, mas que entenda de vender isso e ganhe bem com isso. Porque se a pessoa não tem resultado, ela não tem como ensinar para você que isso de fato é algo que pode dar dinheiro, pode dar lucro. Eu acho que todo mundo que quer trabalhar quer ganhar, independente da área, não é verdade? Todo mundo que quer trabalhar quer ganhar, né? Então, eu vejo muita gente querendo trabalhar e aí a pessoa fala, olha, eu tô desistindo porque as pessoas não compram. As pessoas, não é o momento, as pessoas não se interessam, isso não é importante. Quando, na verdade, você é que não tá sabendo vender. E talvez a sua referência seja as pessoas que fazem isso como hobby, fazem isso de forma doméstica, foram até estudar fora, mas não fazem dinheiro com isso. A minha sugestão é que se você quer viver de mesa posta e roupa de mesa, você tenha uma referência de alguém que entenda do assunto de pôr a mesa, óbvio, da qualidade dos tecidos, das escolhas, mas que também tenha resultado nessa área, ou seja, ganhe dinheiro com isso. Se não tiver essas duas coisas, você fica numa situação complicada, você fica com uma referência de alguém que vive feliz fazendo o que faz, mas que você não pode aproveitar para fazer disso dinheiro, porque ela não tem ela fala que dá, mas ela não mostra como é que dá. E isso é um problema muito grande em qualquer área, né? Então, se você vai trabalhar com roupa de mesa, primeira coisa, tem que entender um pouco de mesa posta. Quando eu digo um pouco, é um pouco além, né? E seguir pessoas não significa que você vai vender bem. Seguir pessoas talvez faça com que você tenha uma linha bacana para apresentar. Mas se você não sabe vender, não adianta, entendeu? Você morre na praia. Então, a primeira coisa, entender de roupa de mesa, entender de mesa posta e saber vender. Saber comunicar com as pessoas. Segunda coisa, vai trabalhar com roupa de mesa? Vai trabalhar com roupa de mesa? Precisa saber como fazer essa roupa de mesa. Eu sei que a maioria de vocês tem interesse
em aprender do absoluto zero, e isso é fantástico. Quando você aprende do absoluto zero, você passa por todas as fases. Quando você passa por todas as fases, você domina tudo. Quando você domina tudo, você consegue tocar um negócio de uma forma mais consistente. Por exemplo, se você quer vender roupa de mesa, mas você não sabe como é que é feito a roupa de mesa, você não sabe quanto de tecido é usado, você não sabe qual é o custo daquilo, você não sabe o que é a diferença de um acabamento perfeito para um acabamento simples, a sua margem de lucro geralmente diminui. Por quê? Porque você vai ter que delegar isso para outras pessoas, e como você não domina a parte da construção, a parte como é que fala? Da confecção do negócio, como você não entende, você fica amarrada no que essa pessoa, que é a costureira ou a artesã, tá falando para você. E cada um tem uma metodologia de trabalho. Geralmente a metodologia de trabalho que tem por aí fora, de execução, isso mesmo. Geralmente o que tem aí fora são metodologias de trabalho que usam mais tecido, gastam mais tempo e o resultado final fica mais caro. Por quê? Porque as pessoas estão muito presas a técnicas mais antigas, mais tradicionais. E se você terceiriza esse serviço, que não tem nada de errado você terceirizar esse serviço, presta atenção, não tem nada de errado você vender roupa de mesa, vender mesa posta e terceirizar o serviço de costura, não tem nada de errado, inclusive é uma boa estratégia, tá? Mas se você não souber como é que funciona o negócio, a sua margem de lucro diminui, os seus ganhos finais são menores. Ou seja, você tem que botar muito mais energia para conseguir o mesmo resultado, que talvez você tivesse um resultado bem maior se você entendesse qual é o processo da produção. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não quero aprender a costurar. Mas olha só, o aprender a costurar não significa que você vai costurar. Você precisa aprender para poder delegar. E quando você aprende para poder delegar, fica mais fácil de você entender custos, melhorar a produção, acelerar a produção, né? Diminuir o tempo, aumentar a qualidade e aumentar a sua margem de lucro. Porque como eu falei no começo, se você quer trabalhar com isso, você quer ganhar. E o que acontece é que as pessoas querem trabalhar com isso sem aprender. E aí elas perdem muito tempo, perdem muito dinheiro e não conseguem vender porque não tem técnica de venda. E aí ela fala, eu vou desistir porque o mercado tá ruim. Mas na verdade ruim é você, entende? Que não tem técnica de venda, que não tem técnica de produção, que não estudou um pouquinho. Então, o começo, você tem que investir em conhecimento. Não é um dinheiro jogado fora, não é uma perda, é ganho. Quando você investe em conhecimento, você está ganhando em tempo, ganhando em qualidade, ganhando em produtividade. Você vai fechar mais negócios. Então existe um mito de que eu não vou fazer o curso A, o curso B, porque é caro. Caro é você fazer de qualquer jeito e não ter resultado. Fica 2, 3 anos batendo cabeça sem ter resultado. Isso é caro. Consegue entender? Então, é verdade. Na verdade, eu sou bem modesta, viu? Porque se eu falasse tudo que eu faço de verdade, sua boca ia cair lá no quê? Seu queixo ia cair lá no peito. Porque as pessoas acham que vender é fácil. Vender é simples. Quando na verdade tem uma técnica. Né? E eu explico isso bem dentro do Venda Mais Mesa Posta. Aqui eu tô querendo te dizer o seguinte, olha só. Não adianta você falar, eu vou trabalhar com isso, eu já sei costurar, vou fazer a peça aqui do jeito que eu já sei e vou botar lá para vender. E aí eu vou falar as formas que você vai colocar para vender, tá? Não adianta. Isso é fazer o que todo mundo faz. E é por isso que a maioria não consegue o resultado que deseja, entende? Não consegue o resultado que deseja. Quando você vê, olá Dali Arte, aluna, Valesca, hoje é dia 3 e já vendi R$ 1.200 com seus ensinamentos. É aluna, tá?
dia 3, R$1.200, aluna minha. Então presta atenção, tem que ter um conjunto de informação e conhecimento para você conseguir bater suas metas. Sem isso, você não vai conseguir. Ah, mas eu conheço uma pessoa que não fez nada disso e conseguiu. Ela é uma em 1 milhão. Existem as pessoas que são autodidatas e vão para cima e fazem o negócio acontecer. Eu sou uma delas. Mas não é o caso da maioria. A maioria precisa de uma metodologia. E você não consegue uma metodologia, um passo a passo de A a Z, desde como costurar, até passar por etiqueta mesa, até passar por arranjos florais, empreendedorismo, marketing, redes sociais. Você não tem isso no mercado de forma organizada. Você tem um pingo aqui, um pingo lá. E se você for juntar todas essas informações para pagar de forma separadamente, é uma fortuna. E aí você fica olhando tudo aquilo e fala, imagina, não vou fazer isso, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. E acaba entrando no negócio, ficando muito frustrada porque você não vende e achando que o problema tá na economia do mundo, quando na verdade não tá. Tá na falta de conhecimento. Tem uma palavra na Bíblia que fala assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. O meu povo sofre por falta de conhecimento. O meu povo passa mal por falta de conhecimento. Então, se você tá aí querendo vender qualquer coisa na sua vida, tá faltando para você conhecimento. Tá faltando para você estudo, tá faltando para você referências. E não é referência de qualquer coisa, é referência de alguém ou algum lugar ou alguma pessoa que saiba todo o processo, tenha passado por todo o processo, porque uma coisa é você ter uma referência que fala e a outra coisa é você ter uma referência que mostra, que faz, que te ensina na unha, porque passou por aquilo. Você consegue entender? Você, como uma pessoa inteligente, se você fosse fazer uma cirurgia do coração, você iria num médico que aprendeu a operar, mas nunca operou? Ele aprendeu a operar lá no boneco. E aí você chega lá e fala, não, eu preciso fazer uma cirurgia cardíaca. Ele fala, tudo bem, eu faço. Eu tenho experiência no boneco. Na vida real ainda não, mas eu tenho toda a teoria. Você deixaria ele abrir seu peito? Ele tem toda a teoria. Tem muita gente que só tem teoria. A pessoa só fala, ela não mostra o resultado, porque ela não tem o resultado. Ela é teórica. E tá tudo bem, ela vive bem disso, ela não precisa ganhar dinheiro com isso. Por isso que ela é teórica. E às vezes a gente acaba tendo uma pessoa que fala bem, é bonita, é bem apresentada, mas é teórica. Não tem resultado. Né? Eu amo o Venda Mais Mesa Aposta porque ele te dá resultados. As minhas alunas são alunas que começaram do absoluto zero. A maioria, mais de 90% das minhas alunas começaram do absoluto zero. E todas, em algum nível, tiveram resultados. Eu tenho alunas, que nem a Dali Arte aqui, que fez, hoje é dia 3, fez R$1.200. Hoje é dia 3, no mês. Presta atenção. Eu tenho alunas que já faz R$10.000 no mês. E eu tenho alunas que estão começando agora, que fizeram 500, 200. Você entende? É um processo. Mas se você não tiver alguém que te guie nesse processo, um passo a passo, e você dê esses passos, você pode querer muito vender, você não vende. Entende? Você não vende, tá? A não ser que você seja uma pessoa autodidata, super, ultra, mega, com a mente muito aberta e consiga captar exatamente todas as frentes de um bom negócio. Isso não é comum. Acontece, tem, mas não é comum. Então, para você vender, você precisa ter uma boa referência. Você precisa aprender
desde a produção até a finalização, que é a venda. E apesar de parecer muita coisa, em um mês você consegue ver tudo isso. Depois é um passo a passo que você tem que implantar. É um passo a passo que você tem que implantar de um método que eu criei. Por que eu criei um método que chama-se Venda Mais Mesa Aposta? É justamente para você não ficar batendo cabeça aí. Para você não ficar pegando uma pecinha do quebra-cabeça, tentando encaixar, querendo vender e não tendo sucesso. E eu fiz isso porque eu fiz pra mim. Por que eu fiz pra mim? Porque eu queria vender. Eu sou daquelas que eu sempre quis vender bem, vender muito, pagar não só minhas dívidas, não só os meus boletos, mas viver disso. Eu não só vivo disso, hoje eu dou muitos empregos. Hoje eu dou empregos. E no meio de toda essa pandemia a gente está contratando. Então é diferente você ter uma referência lá fora que é só a mesinha bonita mesmo. É bom ter, mas isso aí não vai te levar para lugar nenhum, né? Abri minha pulseira. Saber costurar é importante, mesmo que você não vá costurar. Porque se você for delegar a costura, que é muito legal para um crescimento de um negócio, se você não souber delegar, como é que você vai cobrar qualidade? Como é que você vai precificar? Como é que você vai pagar essa pessoa sem que a contratação dessa pessoa não morda todo o seu lucro? Consegue entender? Então, o processo de costura é bom que você aprenda. Primeiro que você pode você mesmo fazer. E quando a gente está começando do absoluto zero, é bacana a gente fazer. Você vê que a sua margem de lucro aumenta e a relação entre você, o produto e o cliente fica mais próxima. Seu negócio cresceu, você quer delegar a costura, quer terceirizar a costura? Bacana, é uma forma bacana de crescer. Só que imagina só que se você vai delegar a costura, se você não sabe costurar, como é que faz? Você não sabe como é que faz como é que corta, quanto que compra de tecido, o aproveitamento total do tecido. A sua costureira terceirizada, de repente usa uma técnica que gasta mais linha, gasta mais tecido, sua margem de lucro cai. Então é muito importante que você saiba o processo da costura. E dentro do Venda Mais Mesa Aposta, os 3 primeiros módulos são isso. E não é uma costura tradicional, é uma costura focada na roupa de mesa, ou seja, foi feito exclusivamente para aproveitamento total de cada metro do tecido, Então ele não tem nada a ver com costura tradicional, tá? Quem é costureira e vem falando, não, eu não quero fazer essa parte porque eu já sou costureira, meu bem, vem que você vai aprender um monte de coisa que na costura tradicional você não aprenderia, tá? Eu tenho uma aluna, ela escreveu para mim esses dias, ela falou, eu tenho 20 anos de costura. Eu não imaginei que eu iria aprender tanta coisa de costura na roupa de mesa, porque não tem nada a ver com costura tradicional. E isso é uma metodologia exclusiva minha, você não encontra em curso de costura nenhum lá fora, tá? Eu desenvolvi aqui pro meu ateliê. Bom, agora vamos falar de vender mesmo, né? Como é que você pode vender a roupa de mesa, né? Primeira coisa, para você vender bem, eu já falei que você precisa fazer, tem que ter qualidade, a qualidade tem que ser a qualidade do tecido, uma qualidade de acabamento, tem que ter uma estética adequada, ou seja, a estampa que você está escolhendo tem que ser uma estampa que seja querida, amada pelas pessoas, então para isso você tem que saber para quem você está vendendo. Às vezes a gente vai na loja, vê uma estampa bonitinha e bota na cabeça que porque você achou que ela é bonitinha, ela vai vender. Então, às vezes, o nosso gosto pessoal, ele tem que ficar de lado, para que a gente possa vender mais. E eu sei que quando eu falo que você tem que ficar de olho nas tendências, tem gente que fica pulando nessa altura falando, eu compro o que eu gosto, eu não vivo de tendência. Mas a questão é que se você vai vender, você tem que vender aquilo que as pessoas querem comprar. Entende? E eu sempre dou aqui
um exemplo da estampa de frutinha, né? Então, toda vez que eu tive a ideia de comprar uma estampa de frutinha, uma mini frutinha, porque eu achei bonitinho, eu tive uma experiência ruim. Por quê? Porque o meu público não comprou. Então, o fato de eu gostar da estampa de mini frutinha não significa que eu vá vender. E para o meu público aquilo não fez sentido e encalhou. Então, saber avaliar o que é que você vai comprar, observar as tendências, observar o que as pessoas estão desejando lá fora, é muito importante. Aí entra de novo estudo, conhecimento, pesquisa. E se você não tiver uma referência disso, você tá morta. Você vai começar a comprar tudo que você acha bonitinho, achar que todo mundo vai comprar e vai encalhar, tá? Bom, você pode vender por peça. Então, quando a gente começa o negócio, tô começando o negócio agora, poxa, começa vendendo por peça, né? Começa vendendo por peça, por quê? Porque você tem que ter a experiência do contato com as pessoas. Eu vejo meninas querendo, em uma semana de negócio, 15 dias de negócio, querer vender 5 mil reais. Não existe isso, isso é lenda. Uma ou outra consegue sim. Eu tenho alunas que no primeiro mês fizeram 8 mil, tenho duas alunas que fizeram 8 mil reais. Uma fez 8 mil, a outra fez 8.150 reais no primeiro mês. Antes de fechar o mês elas já tinham feito isso. Mas isso é comum? Não, não é comum. Comum é você começar, colocar lá, vender 1, 2 peças, ter o contato com as pessoas, entender a mente das pessoas, praticar a costura, praticar a foto, praticar a rede social e ir crescendo o seu negócio em 2, 3, 4 meses. Isso é o comum. Dá para ganhar muito? Dá. Eu tenho essas de 8 mil, eu tenho as de 7 mil, eu tenho as de 3.500. A maioria consegue logo no primeiro mês, inclusive, quitar o curso, pagar o curso completo. Não é difícil. Mas você tem que começar assim, ó, né? Vou vender por peça, porque as pessoas precisam me conhecer. As pessoas precisam conhecer o meu trabalho, precisam conhecer os detalhes do meu trabalho. Então, no começo, a gente dá muito foco para os detalhes. Qualidade do tecido, a estampa, a qualidade do acabamento. No começo, você tem que mostrar muitos detalhes do que você está fazendo. E as pessoas começam a observar a sua crescente. Então não dá para você comparar você que começou agora com alguém que começou há 2 anos. A minha foto é tão diferente da dela. A minha mesa é tão diferente da dela. Mas se você voltar 1 ano atrás, aí sim você pode comparar. Consegue entender? Não se compare com quem já está vendendo há 2, 3 anos. Não é assim que você cresce. Você cresce como? Você comparando o seu trabalho de hoje com o trabalho de ontem. E entendendo que tem que ter uma crescente. E você vai amadurecendo nessa crescente. Então, no começo, não adianta você ter 20, 30 clientes. Você não sabe nem atender. O que vai fazer com que você saiba atender é você pegar 1 a 1 no começo, devagarinho, e aquilo vai te lapidando. Lógico, dentro das estratégias que a gente vai te ensinando. Não adianta ter 20 clientes se você não consegue fazer uma costura mais rápida, se você ainda está no comecinho. Então entenda, se você não praticar um passo a passo no tempo correto, se você tiver 20 clientes, você não consegue atender. Você fica desesperada, você não sabe fazer correio, aí você não sabe nem como é que faz o cálculo do frete, você não tem caixa, você não tem o tecido todo, aí você fica no desespero. Então, meninas que estão no começo, vamos começar a vender por peça, vamos começar a mostrar a qualidade do seu trabalho, porque quando as vendas começarem, você vai estar preparada. Preparada para falar, preparada para enviar.
E a gente vai se preparando assim, começa menorzinho e vai crescendo, tá? Então primeiro vamos começar a vender por peça. Quando você compara, você perde. Lógico que não tem como comparar, né, gente? Jiló com melancia. Às vezes as meninas entram e falam: nossa, Valesca, eu tenho visto as meninas venderem, eu vi menina vendendo 5 mil, eu não vendi nada. Aí eu pergunto: mas quanto tempo tem o seu negócio? Eu comecei a semana passada. Não tem como comparar quem já caminhou 6 meses com quem caminhou uma semana, né? Não dá. Aqui caminhou 6 meses, colocou o passo a passo dela todo dia. Aqui tá uma semana, não sabe nem costurar direito ainda. Entende? Não sabe costurar direito, não sabe falar. E assim, tudo isso é um aprendizado diário, né? Ó, quem aqui era de algum curso meu antigo, tá? Ângela, entra em contato com o suporte, pede um upgrade, tá? Pede um upgrade lá, porque o Venda Mais Mesa Aposta é o curso mais atual e mais completo do mercado, tá bom? Então, olha só, não fica se comparando com quem já caminhou quilômetros à sua frente. Essas pessoas, elas ganharam experiência no decorrer da trajetória. E você não pode querer o mesmo resultado que essa pessoa, tá bom? Não dá. Você só vai ter o mesmo resultado que essa pessoa tem fazendo o que ela fez no período de tempo que ela fez também, ou às vezes até menor. Porque se você colocar mais energia, quanto mais energia, mais rápido você consegue o seu resultado, tá bom? Uma outra coisa, nós falamos em começar a vender por peça. Mas você, na crescente do seu negócio, pode começar a vender por kits ou conjunto, né? Do jeito que você achar melhor. Quando você decide vender por conjunto, você consegue fazer para a tua cliente algo melhor. Então, quando você vende por conjunto ou por kit, você consegue dar para ela, de repente, um desconto. E isso torna o teu negócio mais atrativo. Ah, Valesca, mas eu não vou perder? Na verdade, não. Quando você dá um desconto, eu vou dar um exemplo, tá? De 5%, 10%, que a pessoa comprou o kit completo, você não tá perdendo, porque você tá ganhando na quantidade. Então, se a pessoa levar 4 guardanapos, ela paga o preço cheio. Mas se ela levar 4 guardanapos, 4 americanos e 4 porta-guardanapos, ela tem 10% de desconto. Você perdeu, né, entre aspas, 10%, mas você ganhou no volume, na quantidade. Então, você pode aplicar esse tipo de... não é promoção, esse tipo de benefício para quem compra em maiores quantidades. Isso é muito atrativo. Só que para isso você tem que saber precificar. Imagina só, se o teu precinho já é um precinho super enxuto, porque você está começando, não tem sentido você aplicar mais 10% de desconto na compra de um conjunto, porque aí você vai ter prejuízo. Então você só faz isso quando o valor do que você está cobrando já é o valor de uma precificação que te dá uma margem de lucro boa. Se o teu preço já é enxuto, não tem como fazer isso. Por isso você tem que saber precificar. E eu não tenho como te dar uma aula de precificação, muito embora eu já tenha uma aula no YouTube minha, dando uma explanada geral. Dá pra você ir lá e dar uma explanada geral. Então pensa só, você tá no começo, vendendo no começo, aí você tá vendendo por peça, porque você tem que mostrar, né, os detalhes do que você tá fazendo, explorar muito o que você tá fazendo. Você tá com um valor, né, cobrando um valor bem mais baixo, porque você é nova, você quer que as pessoas te vejam, se interessem pelo seu negócio. Então você não pode cobrar o que eu cobro aqui. Não, você entendeu? Imagina só, um exemplo, tá? Eu cobro R$20 um guardanapo. E aí você começou agora e vai cobrar R$20 um guardanapo. Aí a pessoa vai entrar no seu Instagram e vai entrar no meu. Você acha que ela vai querer pagar R$20 num guardanapo de quem? De você, que ela nunca viu na vida? Ou de mim, que ela vê o tempo todo o trabalho, um monte de gente falando, um monte de cliente elogiando? Entende? Não tem sentido. Então, para você que está começando agora, a margem de lucro tem que
um pouco menor para ser mais atrativo, para as pessoas poderem falar, deixa eu dar uma chance para essa mulher aqui. Deixa eu ver se isso realmente é verdade. E aí, ó, a estampa tem que ser bonitinha, o acabamento tem que ser bacana, o atendimento tem que ser bom. Porque senão não compensa ela comprar de você, ela compra de mim. Ou de alguma aluna minha que já tá vendendo. Entende? Só que isso muda. Conforme você vai fazendo, né? Sua margem de lucro tá um pouquinho menor, conforme você vai atendendo, vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a querer comprar conjunto. E aí sim é a hora de migrar o preço. Aí você aumenta um pouquinho a sua margem de lucro e compensa isso na compra do kit. Porque você nunca pode ter prejuízo. Entende uma coisa? Se você não souber precificar, você acha que tá ganhando, mas não tá. Você acha que tá ganhando, mas não tá. Ah, Valesca, mas eu gastei 20 reais de tecido e vendi 4 peças, ganhei 100. Olha só, você não gastou só 20 reais de tecido. Você gastou 20 de tecido, você gastou luz, você gastou tempo para ir na loja, dinheiro de condução, lanche que você comeu, linha, elástico, você fotografou, pôs na internet, é um conjunto de coisas. Entende? Não foi só os 20. E quando você joga tudo isso na precificação, você vai ver que você, na verdade, não ganhou nem muito. Então, saber precificar é muito importante. Então, dica para você que faz aí a olho, dentro do Venda Mais Mesa Aposta, que é o método, agora, né, nós desenvolvemos aqui uma planilha de precificação. Você não precisa nem queimar as pestanas. Você joga lá só o valor do custo, vai sair o valor da tua peça de acordo com a margem de lucro que você deseja. Então, uma margem de lucro de 100%, de 80%, de 150%, a que você desejar. Você vai ver exatamente qual é o valor que você tem que cobrar da peça. Se você é mais novinha, você tem uma margem de lucro menor, porque você quer que as pessoas te conheçam. Se você já é mais conhecida, você põe uma margem de lucro maior e aí já pode cobrar mais dessas pessoas. Entende? Então as pessoas precisam ter esse discernimento. Não compare o seu preço com o preço de outra pessoa, porque isso tem a ver com o tempo dessa pessoa no mercado. E o tempo dessas pessoas no mercado consolida o nome, consolida a marca. Entendeu? Você já deve ter ouvido falar assim, ó, eu compro da marca X. Eu descobri a marca Y, que faz exatamente a mesma coisa pelo metade do preço. Né? É a mesma coisa, mas por que uma cobra metade e a outra cobra o dobro? Porque uma tem nome, referência e a outra não começou agora, ninguém conhece. Quando essa aqui, ó, tiver nome e referência, ela vai ficar no mesmo valor ou até mais caro. Entende? Não vendo só a planilha de precificação, é dentro do curso completo, tá? Entende? Então não se compare com as pessoas que já caminharam milhas à sua frente. Compare-se com você. Compare-se com você. Tá? Compare-se com você. Bom, vou fazer para vender por kit, Valesca. Vou oferecer por kit, ok. Seja inteligente, né? Venda kits que sejam versáteis, de alta qualidade. Entenda a cabeça da sua cliente. Ofereça para ela exatamente aquilo que ela precisa. E para isso, você tem que pesquisar. Eu tenho visto muitas meninas falando assim, eu acho. Olha, você não tem que achar nada, você tem que pesquisar. E pesquisar não é uma coisa que você vai fazer uma pesquisa assim, eu vou perguntar para minha mãe, vou perguntar para minha cunhada, para minha prima e para minha vizinha. Pesquisa não se faz assim. Pesquisa nós fazemos com pessoas que a gente não conhece. Porque essas pessoas que a gente não conhece são pessoas que vão dar a opinião sincera relacionada a um assunto, não tem interferência. Se você vai pesquisar e vai pesquisar isso dentro da sua família, no seu meio, no seu grupo, as pessoas sempre vão falar para você aquilo que você quer ouvir. E aí, aquilo que você quer ouvir é que tá bom, tá bonitinho do jeito que tá e acha que vai vender. E aí não vende.
E aí é aí que mora o perigo. Tem gente que fala assim pra mim: ai, que absurdo, você tá falando aí que mini frutinha não vende. Eu vendo mini frutinha. Aí você vai lá ver, ela vendeu pra prima, pra tia e pra vizinha. E nunca mais vendeu pra ninguém. Entendeu? Isso não é referência. Isso não é referência. Então precisa ter uma referência de negócio. As pessoas confundem negócio com amizade. Amizade. Então a artesã, às vezes, ela se perde um pouquinho nisso. Porque alguém diz que é bonitinho, porque ela vendeu 2, 3. Ela acha que todo mundo gosta daquele trabalho e não vende. E aí ela acha que é o mercado que tá ruim, quando na verdade a pesquisa dela tá sendo baseada em pessoas que não vão falar pra ela a verdade, vão falar pra ela o que ela quer ouvir. Você acha que alguém da tua família vai falar pra você: pelo amor de Deus, não vou comprar isso não? Ela não vai falar. Ela vai falar: nossa, que bonitinho, né? Ah, eu vou ficar aqui com tá? Ela vai falar isso. É lógico que tem gente que gosta, tá? Não tô falando que não tem gente que gosta, mas faça uma pesquisa de verdade e leva tempo para você pesquisar. Você tem que entrevistar as pessoas, chamar as pessoas, fazer a pesquisa dentro do seu Instagram, dentro do seu Facebook, estar preparada para ouvir, as objeções. Gente, quantas vezes eu fiz pesquisa e aí no final da pesquisa era paulada. Por quê? Porque eu estava querendo vender um tipo de coisa e fazia pesquisa com gente que eu não conheço, e aí a maioria das pessoas falava: não, isso não quero isso é ruim, não gosto, isso é feio, isso aí não é útil. E você tem que estar preparada para ouvir a verdade. Porque se você não ouvir a verdade, você fica aí no seu devaneio e não vende. E aí às vezes eu falo uma verdade aqui, vem uma artesã falando: ah, você tá falando bobagem porque eu vendo isso, eu vendo. Mas você vende pra quem? Pra sua vizinha? Pra sua prima? Pra prima da sua prima? Pra professora do seu filho? Esse não é o público, entendeu? Essas são pessoas que vão comprar de você porque gostam de você, porque te admiram, porque querem te ajudar, porque não tem coragem de falar pra você que talvez aquilo não seja tão legal. Ou que gostou mesmo e ela tá dentro da margem, né, da porcentagem de pessoas que gostam daquilo, mas que não é a maioria. E quando você vai vender, você não pode vender pra minoria. Você tem que vender pra maioria. Senão você não faz dinheiro. E se você não faz dinheiro, não faz sentido. Você cansa. E você larga o negócio. E aí você vai começar mais um outro negócio. Eu conheço muitas pessoas que começam vários negócios e largam na metade, porque elas querem fazer do jeito delas, da cabeça delas. E se as pessoas não concordam com elas, elas acham que o mercado tá ruim. Mas não é isso. Gente assim nunca vai ter negócio, porque não consegue entender que o negócio não é a gente fazer o que a gente quer. O negócio é a gente fazer aquilo que atende a necessidade do nosso cliente. Entendeu? Você faz aquilo que atende a necessidade do teu cliente, você faz dinheiro. Você faz aquilo que você gosta, que você acha que é bom e que a sua família, o seu grupo de relacionamento diz que é bom por vários motivos, porque acha que é, ou porque te ama, não quer te deixar chateado. E você prefere acreditar naquilo que você quer ouvir do que ouvir a experiência de outras pessoas falando: olha, faz assim que assim vai vender. Isso aí chama-se orgulho. Você sabe que tem muita gente que desiste por causa de orgulho? Orgulho, não quer ouvir a verdade, não quer ser contrariada. As pessoas têm muita dificuldade de serem contrariadas. Olha só, você quer fazer negócio? Você tem que entender que ser contrariada é uma coisa que vai acontecer e é bom, porque isso vai mostrar para você o caminho certo das decisões. Dentro do negócio, quem tem a decisão final é o seu cliente, que é ele que vai determinar para qual é o lado que você tem que ir. Por isso que você tem que aprender a buscar o seu público-alvo. Por isso que você tem que entender quem é o seu público-alvo. Se você não entender quem é o seu público-alvo, se você não souber lapidar esse público-alvo,
você fica ouvindo vozes. Aí você ouve a voz da avó, que diz que era legal e bonitinho. Você ouve a voz da vizinha, da tia, do primo, do amigo do cachorro. E você fica se apoiando só naquilo que você quer ouvir. Só que essas pessoas nunca venderam, não têm experiência em nada. Muitas delas compraram de você ou porque gostaram, ou mais outras para te ajudar. E você fica dando ouvidos a esse tipo de voz. Dê ouvido às opiniões que muitas vezes vai te contrariar. E aí você vai começar a vender, né? Público-alvo tem uma estratégia para ser aplicada, para você poder determinar, delimitar. Não tenho como, por exemplo, falar sobre público-alvo aqui. Tem uma metodologia dentro do Venda Mais Mesa Aposta. Eu montei um workbook. O que é um workbook? É um livro, é um caderno de exercício. Nesse caderno de exercício, eu coloco lá um monte de perguntinha. E quando você começa a responder aquelas perguntinhas, você começa a dar vida para o seu público-alvo. No final, você descobre quem ele é. Sexo, né, gênero, idade, formação, classe social, estilo de vida, mentalidade, necessidade, dores, qualidades, tudo. Você precisa saber tudo isso, porque se você não souber tudo isso, você faz tudo para todo mundo. E quem faz tudo para todo mundo não vende para ninguém. Entende? Quem vende tudo não vende nada. Esses dias eu recebi uma mensagem no YouTube e a pessoa perguntava assim pra mim: eu não acredito, você vende as suas coisas por idade? É por faixa etária? Porque eu fiz uma aula falando que você tem que saber qual é a idade do seu público-alvo, né? Idade média, né? Eu falei sim, mas isso não tem nada a ver com preconceito, isso tem a ver com público-alvo. Não adianta eu querer vender o mesmo kit para uma mulher de 25 e para uma mulher de 75. A mentalidade é outra, a necessidade é diferente, a vida, as circunstâncias, é tudo diferente. Não tem como eu comunicar com uma mulher de 25 exatamente a mesma coisa que eu comunico com uma mulher de 75. Portanto, nem o produto às vezes é igual. E se você não souber quem é o seu público-alvo, você quer vender tudo para todo mundo, porque você acha que é roupa de mesa, é mulher, todas as mulheres vão comprar e tá tudo certo. E não funciona assim. Se você for ver a mesa de uma mulher de 25 e a mesa de uma mulher de 75, é muito diferente. A mulher de 25 acabou de casar, é só ela e o marido, não é? É uma mesa romântica, mais moderna. Uma mulher de 75 é uma mesa para 12 pessoas. Ela já tem neto, bisneto, genro e... né? É diferente, é outra história, é outra coisa. Então, tudo isso, se você não souber fazer, você entra na turma que começa e para o negócio várias vezes por falta de conhecimento. Entendeu? Por falta de conhecimento. Olha lá, eu melhorei até a minha autoestima e a harmonia do meu lar. Mesa aposta é vida, né? A gente tá falando de negócio aqui, mas se você começar a implementar a mesa aposta na sua casa, tudo muda. Tudo muda. E fazer dinheiro depois que você tá bem emocionalmente é muito mais fácil, né? Bom, vamos continuar, senão a gente não termina isso nunca. Aí no final, vou abrir para umas perguntas, tá bom? Eu sei que tem gente perguntando aqui de curso e tal. Ó, o Venda Mais Mesa Aposta tá com as matrículas encerradas por enquanto. Mas vai rolar uma maratona. Então quem tiver a fim de participar dessa maratona, que é gratuita, Maratona Mesa Aposta, ela é gratuita. Aqui, ó, no Facebook, pede o link que a Daniela vai enviar para você. Fala, quero participar da maratona. E aqui no Instagram, manda um direct que eu te mando o link para participar da maratona. A maratona é gratuita, tá bom? E aí, depois da maratona, eu abro uma nova turma pro Venda Mais Mesa Aposta, tá? Mas a maratona é gratuita. São 3 episódios incríveis. Vai abrir a sua mente. Bom, você já definiu todos os seus passos. Como é que você vai começar a vender mesmo? Tem várias formas de vender, né?
Você pode vender no boca a boca, que é assim, ó, você vai vender o boca a boca, você vende para professora do seu filho, vai vender para sua vizinha, para sua cunhada, para sua prima, né? E para 2, 3 amigas e acabou, não vai vender mais. Boca a boca, ele foi a época que o boca a boca dava certo. Agora tá bem menos atrativo. No meio de um monte de mulheres que tentam vender no boca a boca, existem aquelas que dão muito certo e tá tudo bem. Mas não é a maioria. Então a gente precisa perder aquela mentalidade de falar assim, poxa vida, mas eu conheço uma pessoa na minha cidade que ela é muito conhecida e ela vende para todo mundo. É verdade? É verdade. Mas olha só, é uma pessoa. A maioria não consegue. O boca a boca foi bom. Se você faz um boca a boca legal e você já vende muito, tá tudo bem. Não tô falando que você tem que parar. Mas tô falando que se você vai começar, fazer pelo boca a boca, provavelmente vai te trazer muita frustração. Muita frustração. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Escreve isso. Amigos e famílias não são clientes. Anotou aí? Amigos e famílias não são clientes. Eu tenho experiência na minha alma, né? Quando eu comecei o meu negócio de mesa aposta, a primeira mesa aposta que eu fiz na minha casa, que eu tava assim super empolgada, e foi uma mesa aposta tão basiquinha, pão com ovo, porque eu não tinha nada, eu só tinha a ideia e a vontade, né? Eu fiz uma mesa aposta e chamei as minhas amigas de faculdade. E elas vieram tomar um café comigo aqui numa tarde. E eu fiz o meu melhor naquela mesa. Imagina, eu não tinha conhecimento nenhum, fiz do meu coração e ficou bacaninha mesmo, mas longe do que eu faço hoje. E quando elas sentaram, né, eu lembro que eu fiz assim sangria, tinha queijo brie com geleia de damasco. Eu fiz um negócio muito legal. Uma roupinha de mesa mais ou menos, mas assim, a ideia era ótima. Eu não tinha nem porta-guardanapo, eu coloquei flores de hibisco em cima do meu guardanapo. E ficou do jeito que tinha que ficar pra época. Ficou bom para aquilo que nós tínhamos no momento. Mas a ideia era falar pra elas assim, gente, vou começar um negócio novo, vocês me divulgam? Era essa a ideia. E aí elas sentaram, conversamos, acharam isso bonitinho, saíram daqui me beijando, me abraçando, falando que elas iam falar para todos os grupos que elas tinham conhecimento, para todas as pessoas que elas conheciam, porque essas 2 amigas que eu trouxe em casa tem, né, relacionamentos com pessoas de nível um pouco melhor, porque a gente tem a ideia que só quem vai comprar é quem tem dinheiro. Era essa a ideia que eu tinha no começo. Então eu chamei as 2 que tinham relacionamento com pessoas que tinham dinheiro para mostrar para ela o meu projeto. E elas saíram daqui me abraçando e me beijando, dizendo, gente, eu vou falar de você para todo mundo, pode deixar. Sabe quantas clientes eu atendi vindo dessas minhas amigas? Nenhuma, nem elas compraram de mim. Nem elas compraram de mim. E eu sei que elas saíram daqui rindo por dentro, pensando, meu Deus, coitada da Valesca, fez faculdade, pós-graduação, foi professora de coluna, trauma e quadril num dos melhores hospitais de São Paulo e agora vem querer vender roupinha de mesa, pelo amor, né, meu bem, vai morrer na praia. Nunca me indicaram para uma única pessoa, nunca compraram um guardanapo meu e sempre mostraram assim, ah, que bonitinho, ah, que não sei o que. E eu fiquei no começo bem chateada, mas eu entendi. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que amigo não é cliente. Elas me viam uma outra Valesca. A Valesca que elas me viam era a doutora, aquela que estava dentro da UTI trabalhando, dando aula, né? Fazendo aquelas outras coisas. Não era a Valesca dona de casa que estava atrás de uma máquina de costura recomeçando do absoluto zero. Aquilo para elas era piada. Piada. E assim foi com a minha família. Minha família também, ah, que bonitinho. Eu dei muitos kits para as pessoas da minha família. E olha, você sabe o que elas faziam?
nada, nem sequer usavam. Eu tenho pessoas da minha família que eu dei kits lindos para ver se elas, né, me falavam de mim, e os kits do mesmo jeito que eu dei estão guardados até hoje. Então, desapega. Amigo e família não é cliente, nunca vai ser. Nunca vai ser. Não espere isso de ninguém. Não espere isso deles, tá? E aí, olha só que interessante. Nesse momento, todas as minhas amigas que são da mesma área que eu, né, trabalham em hospitais, tal, não sei o que, tá todo mundo parado. E a única pessoa que tá trabalhando e ganhando muito bem sou eu. Entendeu? Graças a Deus. Mas assim, hoje eu tenho um lugar diferenciado. Hoje elas me olham de outra forma. Mas elas são incapazes de me elogiar, assim, de verdade, sabe? Mas tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu me tornei. E não foi por causa delas, da opinião delas ou da falta de ajuda delas que eu deixei de fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então não ancore a venda do seu produto em ninguém. Em ninguém. Você tem que fazer o seu negócio crescer e é da porta para fora. Não tem a ver com família, não tem a ver com amigo, não tem a ver com nada. É você com o mundo. Por isso você tem que entender que você tem que fazer o seu produto para agradar o seu cliente, não para que as pessoas falem que você está fazendo algo bom. Porque geralmente quem fala que você está fazendo algo bom tá falando o que você quer ouvir. E quando você fica querendo ouvir só o que você quer ouvir, você deixa de ouvir aquilo que precisa ouvir para mudar. E quando você ouve aquilo que você não quer, faz com que você tome uma decisão de fazer algo diferente. Quando a gente tem que fazer algo diferente, algo novo, estudar, colocar algo em prática, dá trabalho. Dá trabalho. Você acha que, olha, eu tô numa enrolação aqui, a gente vai fazer a maratona, né? A maratona é no dia 29 e 30 de junho, dia 1º de julho. Tem um vídeo que eu tenho que fazer pra maratona. Faz uma semana que eu tô enrolando pra fazer esse vídeo. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Então entende que quando você tem que fazer algo diferente e novo, vai dar trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho. Só que eu vou fazer o vídeo, porque eu sei qual é o resultado que isso vai dar na minha vida, na sua vida. Só que dá preguiça. Seria muito mais fácil não precisar passar por aquilo. Mas se você não tiver trabalho, você também não tem resultado. Então as pessoas querem ter resultado sem ter trabalho. As pessoas querem ter resultado mostrando para a família, para os amigos, só para ouvir que tá tudo bem, só para não ter o trabalho de ter que pesquisar, ter que estudar, ter que implementar aquilo, ter que gastar horas e horas fazendo e refazendo. Então, se você não quer ter o trabalho, não tem como você comparar o seu resultado com aquele que de 6 meses para frente que está tendo resultado. Porque você só vai ter resultado se você fizer o passo a passo e tiver o trabalho. E uma parte desse trabalho é ouvir, muitas vezes, aquilo que você não quer ouvir da sua cliente verdadeira. Daquela que vai falar, poxa, eu gosto de americano sem manta. Você faz com manta, eu não gosto. Ao invés de você falar pra ela assim, olha, eu vou fazer um modelo sem manta pra você, você fica querendo justificar. Não sabe o que é porque você não conhece o meu trabalho, é porque você fica justificando. Eu tô dando um exemplo da manta, tá? Da manta acrílica que vai no meio. Às vezes eu falo assim, ó, eu não faço americano com manta acrílica, por vários motivos. Primeiro, por causa da estética. Eu acho que fica com um ar muito vintage, eu gosto de uma coisa mais moderna. As minhas clientes gostam de algo mais moderno. Aí vem aquelas pra me xingar, falando, quer dizer que você tá desprezando as coisas da sua avó? São aquelas que não querem ouvir. Eu não falei nada disso, eu só falei que eu não gosto porque eu acho que fica com um ar muito vintage na mesa e eu quero uma coisa mais moderna para as minhas clientes que são mais contemporâneas. Eu conheço o meu avatar. Então, aprenda a ouvir, porque tem gente que só ouve aquilo que quer.
Eu tenho alunas que fazem um tipo de acabamento que eu não gosto. Eu não faço pra mim. Só que ela tem um nicho de mercado que compra aquilo. Então tem todo sentido ela fazer aquilo. Ela fez pesquisa. E ela tem mercado para aquilo. Nós temos que saber ouvir. Nós temos que entender a realidade de cada negócio. E você tem que entender o seu avatar, o seu público-alvo. Para daí vir justificar ou não. Entende? Maratona vai ser incrível, viu? Vai ser muito legal. Bom, para finalizar, existem outras formas de vender, né? Então o boca a boca, na minha opinião, não é tão bom, né? Se você é daquelas que tá em vários grupos de WhatsApp, grupo de WhatsApp é um lugar bacana de você vender, tá? Obrigada, Ana Paula. Grupos de WhatsApp é um lugar bacana de vender. Se você já tem o costume de estar em muitos grupos, você pode nutrir isso e vender, só que não é qualquer grupo, né? Ah, você vai querer oferecer roupa de mesa no grupo do churrasco. Não dá, né, gente? Então, comece a se infiltrar em grupos que são de mulheres relacionadas, né, que são semelhantes ao seu público-alvo. Tá? Não é grupo de família, né, gente? Grupo de família não compra, vai meter o pau, vai falar que é bonito na sua frente e depois vai fazer um outro grupo só pra falar que você é falida e tá querendo vender o almoço pra comprar a janta. É isso que o grupo da família vai fazer, né? Tá? Família é fogo, gente. Família é fogo, né? Olha lá. Entendeu? Então, um grupo de WhatsApp é bacana, perfis de grupos de Facebook, tem vários grupos de Facebook de negócios de mulheres. É bacana de você tentar vender lá dentro também. Mas assim, ó, não chega de sola. Começa a mostrar um pouquinho do que você faz, começa a mostrar um pouquinho do seu negócio, sem ter cara de que quer vender. Quando você entra assim, você começa a vender sem falar que você vai vender, sabe? Que as pessoas não gostam que as pessoas entrem em grupos e saiam atirando para todos os lados. Então, entre lá, mostre a sua mesa posta, mostre os benefícios da mesa posta, mostre os detalhes da sua roupa de mesa, mas não fala que você está vendendo. As pessoas vão perguntar por si, e aí você vende, né? E aí você vende. Feiras e bazar. Tudo bem, estamos na época de pandemia, não tá tendo feira e bazar. Mas se você é adepta de uma feira e bazar, quando o negócio voltar, vale a pena vender na feira e bazar. Só que assim, ó, existe um tipo de mulher que ama feira e bazar. Se o teu público-alvo é o público-alvo que ama feira e bazar, e você é acostumada a ir em feiras e bazar, tudo bem. Se você é daquelas que nunca fez uma feira, um bazar e nunca foi numa, não é pra você, tá? Feira e bazar é muito trabalho, muito trabalho. E se a feira não for boa, se o bazar não for um bazar badalado, você só vai ter trabalho e vai ter muita frustração. Eu já fiz e me arrependo na unha. Sabe assim, ó, eu penso, já me dá dor nas costas. Por quê? Porque pra mim não foi bom, porque eu não sou de bazar, não sou de feira, fui experimentar, trabalhei que nem um camelo, eu e a minha família, e vendi meia dúzia, voltei frustradíssima, fiz 2. O primeiro eu fiz, não deu certo, o segundo agora vai dar. Só que eu não sou uma pessoa de bazar, não conheço as pessoas que vão em bazar. Então, se eu não conheço as pessoas que vão no bazar, como é que eu vou chamar as pessoas pra vir no meu bazar? Foi muito ruim. Então, se você não é dessa turma, não vá. Você só vai se decepcionar, tá? Agora, se você é daquelas que curte um bazar, conhece a galera que frequenta bazar, é diferente. Porque assim, ó, eu não vendi quase nada. A amiga do lado vendeu até a tinta da parede, sabe assim, ó? Ela arrancasse uma lasca da tinta da parede, ela vendia. Por quê? Porque é o público dela, é o conhecimento dela, ela já é conhecida, é diferente.
Eu vendi meia dúzia, gente. E foi assim, ó, metade do que eu vendi foi pra moça que me chamou pro bazar, que era uma colega minha, que eu acho que ela ficou com dó de mim. Então passei por tudo. Bacana disso, né? A gente passar por tudo. Dá certo? Dá certo. Se você tiver conhecimento de bazar e conhecimento do público que vai, dá muito certo. Eu não tinha, deu muito errado. E vou falar, graças a Deus que deu errado. Porque eu vendo muito mais pela internet, mas muito mais. Mas muito mais. Graças a Deus, tá?